Olá pessoal, eu queria comentar um fato triste que aconteceu esses dias atrás, a morte de dois fisiculturistas muito famosos norte-americanos, um fisiculturista homem e uma fisiculturista mulher, que morreram subitamente. E as informações publicadas na imprensa norte-americana confirmam que eles eram usuários de altas doses de hormônios anabolizantes. E é aí que a gente precisa comentar e falar novamente sobre esse assunto. Estes últimos 3 meses já foram quatro personalidades esportivas de fisiculturismo que morreram. Infelizmente morreram por conta do uso de hormônios esteroides anabolizantes, principalmente da base da testosterona, e de uso indevido, porque não era para tratamento de doenças, e sim para ganhar força física, musculatura, um visual de um Adonis, de um atleta super musculoso e que infelizmente vieram a falecer. Como se faz esse efeito dos anabolizantes? Todos os estudos, desmentindo vários colegas que falam aí em cursos, use hormônio que não tem perigo sim. Mesmo usando por poucos períodos, fazendo ciclos curtos ou não, vai acabar causando algum dano. O uso de esteroides anabolizantes aumenta o colesterol ruim, o LDL, a níveis preocupantes de 180 até 200 miligramas por cento. Segundo, aumenta a pressão arterial, dando níveis de pressão arterial como se fosse um hipertenso crônico, chegando a nível 18 por 12, 18 por 11. Essa é a média que a gente tem encontrado em usuários de anabolizantes. E tem mais ainda, lesões diretas no músculo cardíaco, no miocárdio, provocando infarto agudo do miocárdio precoce, isto é, em indivíduos com menos de 30 anos de idade. Nós temos alguns casos já relatados e pesquisados e tratados no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, onde nós atendemos essas pessoas. O fisiculturista, infelizmente, vai atrás dessas histórias para usar os esteroides anabolizantes. Não se deve utilizar se não tiver doença. Uma doença que seja diagnosticada por 2 exames, no mínimo, no mês, com diferença de 30 dias um exame do outro, da dosagem do hormônio, que tem que estar abaixo do nível normal. Se o nível normal é de 200 a 800, tem que estar abaixo desse nível. Se estiver dentro dessa faixa, não é alterado. E outra coisa, tem que ter sintomas clínicos de falta de libido, fraqueza muscular, desânimo, vários outros sintomas clínicos e também sinais clínicos. A voz da mulher vai se modificar, ela fica com voz muito grossa, aparecem pelos como se fosse um homem, barba, bigode, aparece. Então, gente, muito cuidado, tem que ter informações clínicas com o seu médico do esporte, ou seu cardiologista do esporte, ou seu endocrinologista, ou seu ginecologista, ou seu urologista. Escolham um especialista que seja uma pessoa, um profissional de confiança. Não entre na conversa que aparece na mídia social, no Instagram, no Facebook, mostrando como se fosse algo extremamente tranquilo. É perigoso, não deve ser utilizado. Se o próprio Conselho Federal de Medicina já publicou várias resoluções recomendando não utilizar e proibindo, do ponto de vista ético, a utilização de hormônios esteroides anabolizantes sem ter doença, apenas para ganhar força muscular. Como vários atletas do nosso UFC foram pegos no antidoping utilizando oxandrolona e outros hormônios, com isso acabaram perdendo até a qualificação deles. E isso, inclusive o médico que cuida deles, diz que dava mesmo por causa do hipogonadismo. Ora, o hipogonadismo diagnosticado de uma maneira errada, porque para se chamar de hipogonadismo tem que ter sintoma clínico,
em 2 exames, níveis bastante baixos. Acontece que quem usa hormônio vai ter a diminuição do seu hormônio fabricado. Ele vai ter só esse que ele utilizou por meios externos, que seriam os hormônios que ele utiliza na farmácia, que ele compra. Então, o grande problema é esse. E outra coisa, quem prescreve esses hormônios não são médicos, muitas vezes, são seu amigo, seu colega da academia. Muito cuidado, previna-se, não caia no conto do vigário de utilizar hormônios anabolizantes sem ter doença alguma. Um abraço.